professor, tem Voltei. 6 pessoas, 25 fugiram. Mas tá bom, vamos lá. 80, faltam 20. Marcão, tem gente fazendo pergunta. Veja o que Então, está vindo de exatamente. pergunta. Moto, o cara quer saber de moto. A galera quer saber de moto. De lubrificante para moto. Cadê? Pedi para você falar um pouco de lubrificante para moto. O pessoal está entrando? Tá, tem 80 pessoas já. Porra, caraca. 88. Quase 90. Lubrificante para moto, né? Isso é uma questão, assim, a gente até desenvolve, né, conteúdo específico para essa área por conta da especialidade do lubrificante, entre aspas, né? Então, assim, independente do tamanho do motor, conceitualmente, um motor 125 ou um motor 1300, multicilindro, ou em V, não importa. Conceitualmente, eles trazem exatamente o mesmo conceito e raciocínio sobre o uso ou a especificação do óleo. Os únicos motores que são distintos são os motores Harley que têm uma caixa de transmissão separada do motor. Já as outras todas, eu tenho a transmissão junto com a caixa, com o motor, e a lubrificação é única, é o mesmo sistema de lubrificação. Quais as diferenças? As diferenças estão na sofisticação do sistema de lubrificação dos motores em função da sua performance, do seu desempenho. Então, nos motores em que eu tenho o mesmo lubrificante lubrificando o motor e o câmbio, eu uso hoje uma formulação de lubrificante API-SN, porque ela já está adequada à lubrificação de embreagem multidisco em banho de óleo. Ela protege os discos da embreagem contra o desgaste, mas ela não produz deslizamento quando a embreagem está acoplada. Então, ela mantém o nível de desempenho da embreagem, né? Porque ela tem uma aditivação adequada. Óbvio que se eu colocar um lubrificante que é voltado especificamente para o uso em motocicleta, eu garanto que a aditivação não vai comprometer o uso da embreagem. Tá? Eu garanto. Agora, eu garanto também que muitas vezes a formulação do óleo que vai no motor do carro é a mesma formulação que está indo no óleo que está escrito lá, que é um óleo para motor 4 tempos de moto. Tá? Então, é muito relativo. Okay? O que eu vou olhar sempre é se a aditivação do óleo não prejudica a funcionalidade da embreagem, porque ela vai estar em banho de óleo, ela não pode gastar, mas, ao mesmo tempo, ela não pode deslizar, senão eu perco a eficiência do acoplamento. Tá? A aditivação vai proteger câmbio e proteger motor ao mesmo tempo. Então, ela leva um antidesgaste que cumpre a função dos dois lados. Tá? Certo. Uma coisa que é importante é assim, esse motor trabalha, ou os motores trabalham sob condições de rotação muito altas. Esquece Harley, tá? Harley é outro departamento. Eu estou falando num Suzuki, num Honda, num Kawasaki, no meu sonho de consumo, né? Num MV Agusta, né? Que vira 11.000, 12.000, 14.000 rotações por minuto. Então, esses motores trabalham sob regime muito elevado de rotação e, obviamente, muito próximos de flutuação de válvula. Os comandos estão em cima das válvulas, porque eu não tenho espaço físico para ter balanceiro, eventualmente. Tá? Então, a aditivação antidesgaste desses lubrificantes são fundamentais para a conservação desses motores. E o que é mais importante é o período de troca.
Ele não é períodos de troca estendidos. Eu tenho um período de troca que é relativamente curto. Normalmente, os lubrificantes para moto são trocados entre 3 e 5 mil quilômetros. Se atendem níveis de desempenho alto. É muito comum a gente ver o pessoal colocando óleo de baixa qualidade no motor porque troca a cada 1.500 quilômetros. Já ouvi falar isso também, professor, essa prática já. O que acontece? Acontece que um óleo de baixa qualidade não protege desde o início. Então, ele vai rodar 1.500 quilômetros sem a proteção adequada. É fato, gente. O motor vai gastar rápido. O motor vai ter uma vida útil comprometida, tá? E ele vai apresentar desgaste rapidamente. Tá? A gente vê isso muito em moto pequena. É uma prática nas motos 150, nas motos 125, tá? E está se estendendo para as motos 250 a 300 cc. A mesma coisa, porque o cara vem viciado das motos menores. Então, ele põe um óleo que custa pouco, é barato, e ele troca com 1.500. Só que esse óleo não vai proteger o motor nesses 1.500 quilômetros. Isso é fato. Tá? Eu posso estar usando um óleo que vai durar 3.000, 5.000 quilômetros, mas que durante esse período vai estar protegendo o motor. Outra coisa que é extremamente importante é a detergência desse óleo, que ela não pode comprometer a embreagem, mas ao mesmo tempo ela tem que proteger o motor contra a formação de depósitos, tá? Por quê? Porque esses motores têm um blow-by muito intenso, por conta das rotações. Então, a passagem de gases de combustão pela camisa, através dos anéis, é muito intensa. Os volumes de blow-by são muito altos. E esse gás que está descendo pela camisa contamina o óleo lubrificante. Né? Porque tem ácidos, tem carbono, tem água que vai para o óleo. Então, isso vai produzir efeitos, né, de contaminação acentuada do óleo. Então, o lubrificante tem que manter isso disperso e evitar a formação de depósitos e borra no óleo. Tá? Então, normalmente, esses lubrificantes têm aditivações muito específicas para essa aplicação. Tá? Tem mais alguma? Professor, mais alguma? Tem um monte. Tem umas 10 já, professor. Tem uma cabulosa aqui, que é assim, como dimensiona o uso de óleo para um motor de arrancada, onde saímos de 30 graus para 110 graus, que é em 7 segundos, que é o tempo que dura uma arrancada, 7, 9 segundos. Essa é a pergunta do Lionel Lima. A galera mandou um monte de perguntas, tem 90 pessoas na sala, professor. Tá bacana. É assim, dependendo da religião que você assume lá, Leonel, reza brava, cara. Até porque vocês estão falando de motores que vão estar com um super dimensionamento de potência, né? Ou seja, esses motores estão no gargalo em termos de potência. E vocês, normalmente, na preparação, trabalham com muita folga, para evitar um risco de travar o motor por conta dessas variações brutas de temperatura. Eu entendo assim que eu estou usando combustíveis extremamente agressivos, que contaminam o óleo muito rapidamente. O excesso Até de combustível? por excesso. Eu vou lavar lavar a camisa com combustível não queimado. E vou contaminar o óleo, e esse óleo vai estar com viscosidade alterada brutalmente por conta de contaminação com combustível. Ok? Então, assim, complicado. Você precisa trabalhar com viscosidades mais altas. Quando eu estava na Valvoline, a gente fazia um óleo para Top Fuel, para o Dragster, na época eram 8.000 cavalos. Era um óleo SAS 60, monograu, SAS 60. Quase óleo de câmbio. Hã? Quase um óleo de câmbio, de tão grosso que é. Não, é muito mais do que um óleo de câmbio.
é muito mais do que um óleo de câmbio. É muito mais viscoso. É um óleo 250 de câmbio. Ah, tá. Se você sente, acho que era. É muita viscosidade. É muita. Caramba. E, É um azul? Eu não sei se é um azul assim, é, não sei se é o é, componente que eles colocam lá. é, é isso. E por que monograu? Por conta das variações de temperatura serem tão violentas e as cargas serem tão violentas que quebrava o polímero. O que era multiviscosidade ficava muito fino, porque quebrava o polímero. Ele não aguentava a carga. Então a gente fazia monograu. Uau. Só que pré-aquecia o cárter. Agora a Fórmula 1. Igual a Fórmula 1. Pré-aquecia o fluido, o lubrificante, antes de ir para a puxada. Bacana, essa prática ninguém usa aqui no mercado. Eu nunca vi alguém Não, que. ninguém se preocupa com isso, cara. Ninguém se preocupa com isso. Tem umas dicas muito legais para dar em cima de preparação de motor antes de puxada, que pode evitar muita dor de cabeça, tá? E aí, professor, vamos falar da mentoria? Vamos. Ó, tem 91 pessoas ainda, um monte de pergunta não para. Um monte de pergunta que não para, professor, você não tem noção. Você consegue separar essas perguntas aí? Consigo? Consigo sim. Consegue? Então, Uhum. separa, porque isso é material para a gente estar discutindo em curso. Tem um perguntou de diesel, ó. Eu vou passar aqui, você dá uma olhada, só para você ter uma noção do naipe nas perguntas, ó. Olha o diesel pesado em motor gasolina. Bacana esse aqui. Validade. O senhor consegue ler aí, professor? Aparece para o senhor ou não? Está aparecendo. Então, gostaria de saber só a validade do óleo, se não tiver quilometragem recomendada para troca. SAE 60 que a gente falou. Quase os dados em transmissão ainda, exatamente. Exato. Um óleo 250, essa é 250 para transmissão de máquina. Ó, essa é muito antiga, mas ó, motor de moto em motor AP, turbo, a gente acabou de falar sobre isso também. Esse aí que fez uma pergunta bacana e já tá tinha feito essa pergunta para mim antes. Qual a temperatura ideal do óleo para o mínimo desgaste possível das bronzinas do motor diesel? Ele estava falando de um motor Mercedes de uma Sprinter. Eu lembro que ele estava falando sobre isso. Ah, ok. Deixa eu ver. Nossa, tem muita. Nossa senhora. Estou quase perdendo aqui. Essa aqui é em espanhol, professor. Você manda em espanhol? Corte mecânico nem aceite por acionamento de válvula. Essa não. O que ele está perguntando tem fundamento. Eu comentei sobre isso quando eu falei sobre rompimento de filme lubrificante no trem de válvula, quando eu tenho tucho. E o comando em cima do tucho. Uhum. Ali eu tenho rompimento de filme lubrificante. E ali, o que eu preciso? Eu preciso de antidesgaste. É a única forma de eu evitar o desgaste do comando, principalmente do comando. Tá? Porque a pastilha do tucho tem altíssima dureza. Tá? O material é nobre. É uma liga especial, porque é feita aquelas pastilhas. Então, eu tenho que ter um aditivo antidesgaste lá. Tem uma pergunta, professor, que é do nosso curso de óleo avançado. Ó. A resposta, né? A resposta para ele está no nosso curso avançado. A resposta para ele está no curso avançado e eu ensino como fazer esse dimensionamento. É isso aí. Quem quiser ler essa pergunta aqui, quem quer saber como que define como chama, professor? A folga para o motor, junto com o óleo. Pode entrar no nosso curso lá, depois eu mando o link aqui. Pode mandar no direct que eu respondo para vocês. Eu mando o link do nosso curso do nível avançado. Vamos falar do nosso nível básico, vai, professor, da nossa mentoria? Vamos lá. Nível básico. A gente vai estar fazendo esse curso em 4 aulas. Tá. A primeira aula eu vou falar sobre viscosidade. Vou mergulhar um pouco nisso. A segunda aula eu vou falar sobre nível de desempenho de lubrificantes e como eu vou caracterizar e falar um pouco sobre as entidades que testam e aprovam essas categorias de desempenho,
API, a CEA, JASO, todas elas. Eu vou falar na terceira aula sobre óleo básico, mineral, mineral sintético, sintético, semissintético, as classificações desses óleos básicos, que são fundamentais para o desempenho do óleo, e aditivos que vão nas formulações dos lubrificantes. E na última aula, eu vou falar sobre aditivos de tratamento de óleo, mostrando alguns resultados de testes para vocês entenderem o que acontece em termos de desempenho a partir das variações de propriedades do óleo que eu estou usando. No dinamômetro. Para melhor e para pior. Onde ganhou e onde perdeu. No dinamômetro. Onde ganha e onde perde. E aí a gente vai estar entrando um pouco nessa ideia de parâmetro do motor para montagem que vai estar influenciado pela viscosidade do óleo ou vice-versa. Tá? São 4 aulas e quais dias vão ser, professor? Só para a gente vai fazer uma sequência, tá? As aulas vão ser à noite, das 8 às 9h30. 1h30 de aula? 1h30 de aula. Dia 27. Foi isso que a gente marcou? 27 isso aí, 28? 27, 28, 1 e 2. 1 e 2. Então, Então, segunda, terça, quarta e quinta. Isso, segunda, terça, quarta e quinta. São 4 dias seguidos. Uma semana não... de aula com o senhor falando nessa propriedade, nesse nível que você vai falar, vai continuar falando lá? Como vai ser uma aula no Zoom, né? Aula virtual, mas ao vivo, eu posso estar interagindo com os alunos, né? A gente vai ter um número limitado de vagas, são 30 vagas só. Portanto, pessoal, terminou aqui o link na bio para vocês se inscreverem, está aqui. São 30 vagas e eu vou poder interagir com vocês, conversar mesmo, para valer, olhando na cara, né? Olhando vocês. Vocês podem fazer o curso por celular mesmo, não precisa ter computador, nada disso. Dá para entrar pelo Zoom, pelo celular. E a gente vai estar interagindo. Então, vocês vão fazer perguntas durante a explanação, a gente vai poder ter uma experiência mais... intimista. Mais intimista mesmo, mais próxima, né? Mais legal. Eu acho que é mais produtivo. Se entrar 30, vai ficar 50 de fora, que tem 80 aqui. Não, vou deixar para a segunda turma. Aí a gente pensa numa segunda turma aí, tá? Já fica meio que disponibilizado uma segunda oportunidade, tá? Além disso, a gente tem os 2 cursos, né? De avançado, quer dizer, esse curso dá a base para vocês irem para o avançado, gente, que é um mergulho legal mesmo para dimensionamento. Quem está na área, trabalha com montagem de motor ou preparação ou tem o interesse, né? Você não precisa ter conhecimento prévio, a não ser passar por essa base para ir para os avançados. A gente tem avançado 1 e avançado 2 que vai ser inaugurado ainda esse semestre. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, o avançado 1 custa R$ 1.249, certo? Certo. Mas quanto também... que é a é espetacular, é vitalício, é nosso pilar. É outro nível. E quanto que é esse, professor? Esse é 399, esse curso, né? Acho que é 349, 349. 349, desculpa. 349, mais barato ainda. 349. Mas eu acho assim que é legal esses 30 primeiros a gente pensar em dar um bônus que possa representar para eles, no final do curso, a compra de um lubrificante que eles estão dimensionando, que eles estão especificando. Então, se a gente dá um bônus de valor, tipo assim, um bônus de 50, 60 reais, que é o custo de um fluido, né, um lubrificante de boa qualidade. Então, você vai dar um litro de óleo. Até onde ir comprar essa porra, tá? Você vai dar um litro de óleo para quem participar, em valor? É um pseudo, né? É um pseudo prêmio quer dizer, de relação, né? Do valor versus o que poderia ser a compra de um lubrificante, 1 litro de lubrificante que ele está dimensionando. Isso aí.
Então, a gente pode pensar nisso também. Eu acho que é uma ideia legal. Tá? Boa. Tem um grupo de WhatsApp que os alunos vão entrar e lá que eles vão receber o link do Zoom para todo mundo assistir, que também já está lá, já tudo certinho. E eu deixei algumas aulas lá também, professor, para quem participar, já ir estudando, né? Aproveitar o carnaval e estudar. Que carnaval, vamos estudar. Tá certo. Eu queria trazer uma outra coisa, Pode falar, Marcão, e o pessoal que está junto da gente ainda, né? Tem 70 pessoas. Quanto vale esse conteúdo que eu posso estar passando para vocês, gente? Assim, vale muito mais do que efetivamente vocês vão pagar, muito mais. E eu tenho, assim, amigos que estão aí assistindo a gente que tiveram essa oportunidade e que dão o real valor àquilo que a gente traz para vocês em termos de informação e conhecimento e dicas importantes. É assim, uma coisa é eu trazer teoria, alguma coisa em que eu estudei, outra coisa é eu trazer a minha experiência aplicada, de vivência, né? De campo, de pista, de bancada, de dinamômetro, tá? E que faz toda a diferença pela experiência em si, tá? Cara, é muito mais do que eventualmente vocês vão estar investindo para fazer esse treinamento, tá? E eu garanto para vocês que é muito mais também da minha parte. A gente vai fazer um contato, vai fazer um vínculo, e vocês vão estar lá comigo, lá na frente, tirando dúvidas e perguntando e se relacionando comigo, como eu faço com os meus alunos sempre, tá? Tem diversos aí que me acompanham o tempo todo e que me questionam, me perguntam, e eu estou sempre disponível para estar atendendo vocês. Eu acho que isso faz uma diferença enorme, né? Com relação ao que a gente se propõe a trazer para vocês. É isso. Professor, é uma pichincha. Quero que todo mundo participe. A gente fez isso de uma maneira mais barata para introduzir mesmo a galera, para colocar a galera para dentro, né? É isso aí. E participarem do segundo, do nosso nível 1, né, de expert, e o nível 2 que vai rolar esse ano. Aguardem. Análise preditiva de óleo. Né, professor? Aguardem. Aguardem. Esse curso é muito legal. É muito legal. É um divisor de águas. É isso. Quando a gente começou foi divisor de águas, e o pessoal não para de fazer pergunta. Então, quem quer fazer pergunta, professor, entra no curso. Link está aqui na bio, no próprio Instagram. Já entra, já garante. Seja um dos 30. Se entrar 30, vai ficar uma galerinha para a segunda turma. Um abraço, professor. Mais uma vez, um prazer enorme. Marcão, obrigado aí pela oportunidade. Pessoal, assim, baita abraço para vocês. Eu agradeço muito pela participação de vocês e pelas perguntas. E assim, Marcão, deixa o meu e-mail para esse grupo do WhatsApp e eles me repetem as perguntas, você manda para mim e eu vou olhar e responder alguma coisa e deixar alguma coisa para o curso também. Tá bom. Quem tiver mais pergunta, me manda mensagem aqui no direct, que eu mando o link do grupo lá no nosso Instagram, tá bom? Tá bom, fechado. Um abraço, galera. Tamo junto. Até para os alunos, até dia 27, 8 da noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Fala, professor. Fala, Marcão. Tá me ouvindo direitinho ou não? Eu tô ouvindo bem, galera. Acho que tá ouvindo bem. Tô ouvindo bem, galera? Acho que tá todo mundo ouvindo bem. Sim. E MS, que aula magna tem 43 pessoas. Opa. Assim, ó. Pum. Tava todo mundo aí já. Maravilha. Maravilha. Nossa, mãe. Gente boa. Acho que o da Tecnoclassica, o Itatinga do Ceará, aquele tem uma oficina de uma Ferrari 355. Tem muita criação aqui, hein, professor? Muita gente. Bom, eu tô bem feliz, galera. André tá aí, da Tecnoclassic, tem um monte de gente boa. Nossa, legal. Denis. Pode começar, vai que eu vou aqui. Tá, você tá gravando, né? Vai ficar gravada essa livezinha, vai legal. Sim. Bom, pessoal, bem-vindos aí para essa aula magna. Na realidade, a ideia é dar uma pitada para vocês do que vai ser esse curso em introdução de lubrificantes, né, que a gente vai estar realizando agora em março.
Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Esse curso é um curso de 4 aulas que a gente vai fazer ao vivo pelo Zoom. É 1h30 de aula e 4 tópicos que a gente vai estar lidando. Esses tópicos eu vou estar falando sobre viscosidade de óleo, quão importante é essa propriedade do óleo para desempenho do motor. Eu vou estar falando sobre nível de desempenho do óleo. Então, depois que a gente olhar a viscosidade e ver quais são os impactos dela no desempenho do carro, eu vou falar sobre o desempenho do lubrificante, como é que são os critérios de avaliação e de desenvolvimento, né, desses produtos. Depois eu vou falar um pouco sobre óleo básico e aditivos, porque o óleo básico é o elemento mais importante do lubrificante. E depois eu vou falar sobre aditivos de tratamento de óleo, porque não tem como vocês não perguntarem sobre esses aditivos. Todo mundo que me manda pergunta quer saber se eu preciso usar aditivo e tudo mais. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E eu vou desmistificar alguma coisa hoje aqui para vocês, tá? Porque eu recebi algumas perguntas legais, muito legais. Eu vou estar no final nos últimos 20 minutos da nossa aula magna, eu vou estar falando sobre essas perguntas, né? Respondendo essas perguntas, trazendo informações e dicas legais para vocês. E eu tenho que falar sobre aditivo no curso. Não tenho como falar, não deixar de falar, porque é para bem e não é para bem. E eu preciso trazer essa informação para vocês de forma científica, adequada. Não é a minha visão, é a minha experiência, é diferente. Tá? O que eu quero trazer para vocês hoje? Eu quero trazer um pouco desses 2 elementos chaves do lubrificante. Uma é a parte de viscosidade e a outra é a parte de desempenho, né? Então, sempre quando eu abro um curso, eu procuro trazer para vocês alguma reflexão. Então, a primeira reflexão que eu faço, o que é que eu conheço, o que é que eu sei a respeito de lubrificante? Grau SAE, nível de desempenho API. O que significa isso? Eu tenho noção do significado disso em termos de prática, de aplicação? O que isso faz efetivamente no meu motor? Como é que esses elementos, esses parâmetros do lubrificante se comportam no motor? Então, é a primeira pergunta. O que eu sei? Eu não sei nada. Eu, Eduardo Polatti, sei muito pouco sobre lubrificante. Então, assim, eu sou curioso. Então, eu tenho lá a minha cabeça de pesquisador, né, de cientista, e eu vou pesquisar. Então, eu vou discutir com os químicos, formulação, elementos, componentes químicos, por que metálicos, né? Por que esses componentes metálicos são importantes no lubrificante, o que é que eles fazem, e aqueles compostos orgânicos, né? O que fazem, por que eu coloco um fenol, por que eu coloco um zinco ou um fósforo, por que eu coloco um composto à base de alcalinos, né? O que esse bagulho faz, um composto à base de sódio, ou à base de cálcio, né? Ou à base de magnésio. O que esses compostos alcalinos fazem no lubrificante e fazem no motor? Então, a função básica do lubrificante no motor é proteção. O neguinho vem lá e fala um monte de coisas que o lubrificante faz. E se eu colocar isso, né, numa escala de qual o significado dessas funções do lubrificante, a única palavra que cabe para mim é proteção. Então, ele protege contra a corrosão, ele protege contra a oxidação, ele protege contra o desgaste, ele protege contra o depósito e formação de depósitos. Então, essa é a palavra-chave para mim. Então, tudo aquilo que eu coloco no lubrificante é para proteção. Agora, quem é que desempenha no óleo? Quem é que faz o papel de reduzir atrito? A única maneira que eu faço
que eu consigo reduzir atrito a níveis muito baixos é separando as superfícies de contato com um filme lubrificante. Quem é que faz esse papel? A viscosidade do óleo. Então, ela é o fator mais importante para reduzir atrito no motor. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. E aí eu vou trazer a questão do aditivo. Eu tenho um óleo, por exemplo, eu estou usando no meu motor. Eu vou pegar o meu exemplo aqui, tá? Eu tenho lá um Rocan 1.6, 8 válvulas, preparado, com comando, com um módulo, com injeção, com tudo. Eu estou usando um óleo 5W40. Boto no dinamômetro e o bichinho está me dando 138 cavalos, 18 kgf metro de torque. Pô, maravilha. Motor 1.6, aspirado. E aí vem aquele lance, né? Pô, o Edu é aspirado, o Edu não é turbinado, ele é aspirado. Eu sou aspirado, eu sou dessa linha. O que acontece? Eu botei um óleo 5W40, veio 138 cavalos. Aí, o que eu fiz? Eu vou testar um aditivo nesse motor. Então, eu vou colocar um aditivo lá que eu conheço, um aditivo que eu tenho profundo conhecimento dele, tá? Só que esse aditivo, na hora que eu misturo no óleo, ele muda as propriedades de viscosidade do óleo e as concentrações de aditivo no óleo, ok? Ele mudou o perfil. Ele deixou de ser um 5W40 e passou a ser um 10W50. Puta, veio 3 cavalos a mais no motor. Caraca, 3 cavalos a mais. Foi o aditivo que fez isso? Não, não foi o aditivo que fez isso. Foi a viscosidade recalibrada do lubrificante que entrou numa folga adequada do motor. Então, o 5W40 que eu estava usando era muito fino para as folgas que eu tinha de montagem de motor. Na hora que eu adequei a viscosidade, a folga, reduziu o atrito. Reduziu o atrito, eu ganhei potência no motor. Eu ganhei força. Veio mais meio cavalo meio kgf de torque. Foi para 18,5, 141 cavalos. Poxa, é importante, né? 3 cavalos no motor de 140 é representativo em termos de ganho, né? Então, por outro lado, eu estava usando um 5W30 no motor Civic. E eu botei o mesmo aditivo. E foi para um 1040. Puta, eu perdi 3 cavalos. Caramba, que sensível. É isso aí. Isso vai acontecer. Por quê? Porque a viscosidade estava correta para as folgas de montagem daquele motor. Eu mudei a viscosidade, eu comecei a ter um atrito maior no motor. Porque eu provoquei uma deficiência de lubrificação naquela folga. O fluxo de óleo ali já não é mais um fluxo de óleo coerente, tá? Para aquela folga. Então, ponto, gente. Eu vou dimensionar viscosidade de óleo no motor, eu preciso saber quais são as folgas de montagem dele. E essas folgas é que vão determinar essa viscosidade. Então, eu vou calcular. Eu vou lá, a partir da minha folga, eu vou calcular a viscosidade. Só que, hoje, a gente tem parâmetros já tabelados. Então, não é difícil eu identificar para vocês, a partir da folga que vocês estão montando os motores, qual a viscosidade que vai ser a mais assertiva. Pode ser que eu precise de alguns ajustes finos, mas não ajustes que vão provocar mudanças radicais dessa viscosidade, como mudança de classe, de um SAE 5W 40 por um 1050 ou um 5W30 por um 1040, tá? Então, basicamente, os aditivos de tratamento vão me fazer essas mudanças. Agora, será que eu preciso disso? Se eu acerto a viscosidade do óleo no motor pela folga que eu tenho de montagem, será que eu preciso botar reforço de aditivo no óleo? Não, eu não preciso. Eu não preciso. Estou afirmando para vocês, eu não preciso. Por quê? Porque pelo tempo que ele vai trabalhar, ele vai cumprir a função de separação
das camadas metálicas de contato, né? Das camadas metálicas. Ele vai evitar esse contato. E a única forma de eu reduzir atrito é não ter contato metal-metal. Putz, eu vou trazer um outro lance agora. E a gente fica... Na última aula, eu vou mergulhar nisso, tá, gente? Na última aula do nosso curso, eu vou estar mergulhando nesse assunto e trazendo informações substanciosas para vocês, inclusive com relação aos componentes que estão dentro dos aditivos. Legal. Aí eu boto lá um aditivo de tratamento de óleo porque eu quero colocar um reforço de antidesgaste. Eu sei que aquele aditivo é um modificador de atrito, ele vai reduzir atrito. Não vai reduzir o atrito. Um filme lubrificante que separa duas superfícies tem da ordem de 0,01 a 0,04 de coeficiente de atrito. O que significa isso? Que ele tem de 1 a 4% de atrito. Tá? Então, se o motor é um motor de 100 cavalos, eu vou perder de 1 a 4 cavalos em atrito. Beleza? Esse é o raciocínio. Um aditivo, quer dizer, eu coloquei lá um antidesgaste. Por exemplo, um ditilfosfato de zinco, que é tradicionalmente usado em lubrificantes de competição. Tá? A ZZP? Como chama? É o Aquele ZDDP, ZZP? exatamente. É o DDP, é o dialquil-dietilfosfato de zinco. Um componente complexo. Eu tenho o zinco no centro da molécula, eu tenho 2 enxofres e o fósforo na ponta. Tá? E é um orgânico, ele vai ter carbono e hidrogênio. É uma estrutura bem complexa. Tá? O que acontece? Acontece que o povo chama comercialmente, o marketing disso é um condicionador de metal. Porra! Condicionador de metal? Condicionador. O que significa a palavra condicionador? Condicionador é de cabelo, silício, silicone, para deixar o cabelo fino, não embaralhado. Condicionador de metal não existe. Existe, sim, um componente quimicamente ativo que, sob condições de pressão e temperatura, reagem com o metal, formando subcompostos metálicos a partir do seu ativo. Por exemplo, fosfeto de ferro e sulfeto de ferro no ditilfosfato de zinco. Esses compostos, em termos de estrutura cristalina, são cúbicos de corpo centrado. Puta, quem está em materiais sabe o que eu estou falando. Aí, isso aqui é facilmente cisalhado, né? A estrutura cristalina se cisalha facilmente porque ela está estruturada em camadas. Vai reduzir o atrito. Vai reduzir o atrito para 0,12, 0,15 ou 0,2. 0,12 a 0,2. Contra 0,01 e 0,04 do lubrificante, do filme lubrificante viscoso, né? Um filme fluido. Então, o coeficiente de atrito do aditivo é muito maior do que o coeficiente de atrito do fluido. Beleza? Mas, o que ele faz? Ele faz um tratamento superficial de acabamento. Ele, produzindo o sulfeto e o fosfeto ferroso, e essa descamação superficial, ela reduz a rugosidade da superfície. Então, é o que a gente chama de tratamento ou acabamento químico superficial. Em vez de eu colocar numa retífica para fazer aquele acabamento, eu uso o aditivo como elemento de acabamento, quimicamente. Puta, mas eu tenho que fazer isso sob controle, né? Porque se eu ficar insistindo com essa porcaria, ele vai desgastando a superfície. A superfície vai aumentar a folga. A única maneira de não aumentar a folga é eu não gastar.
Se eu não gasto, né, eu mantenho a folga. Se eu mantenho a folga, eu mantenho a durabilidade. Gente, assim, eu estou fechando um circuito de raciocínio aqui. Eu prefiro que o lubrificante não rompa o filme e mantenha as duas superfícies separadas por esse filme. Existem situações em que eu não consigo fazer isso? Existe. E aí o aditivo age. Vamos dar um exemplo? Anel de segmento sobre camisa. Então, o que faz efetivamente o surgimento do filme lubrificante? É o movimento relativo entre as duas superfícies, tá certo? Quanto mais velocidade relativa eu tenho entre as duas superfícies, mais espesso é o filme lubrificante. Mais separado ficam as duas superfícies. E isso é uma função de viscosidade naquela condição de temperatura, beleza? O anel vai atingir o máximo de velocidade dentro da camisa no meio do seu curso. Aí ele vai desacelerar e parar. E aí ele vai inverter o sentido de movimento e vai subir. Atinge a máxima velocidade e freia. E para. Quando para, rompe o filme lubrificante, porque não tem movimento relativo. Eu estou com o anel encostado na camisa. E aí volta o movimento. E eu tenho um fogo na minha cabeça que está fazendo o anel suportar 300 graus Celsius. Ok? Mas... É aí que o aditivo está fazendo o papel dele de não produzir polimento de camisa nos topos, né? No top dead center, lá em cima, próximo da inversão de movimento, e aqui embaixo, próximo da inversão de movimento, de sentido de movimento. É aí que o aditivo entra. Ou então eu tenho um comando, como é o comando do AP, que está em cima do tucho. Ali eu tenho rompimento de filme, cara. Não tem como não ter rompimento de filme por causa das forças que estão agindo. Ali eu preciso do aditivo. Ali o aditivo está fazendo o papel dele. Só que esses componentes, essas pastilhas, são muito duras. Tanto o comando, porque o comando é tratado por indução, e é uma camada profunda, né, de material duro, e o tucho, se não for um tucho hidráulico, é um tucho de anel, né, de pastilha, essa pastilha é tratada e é uma liga muito resistente, muito dura. E ela é tratada. Polida para evitar o máximo possível, né, desgaste nela em função de atrito. Tá? Então, esses elementos são extremamente importantes. Eu preciso entender por que eu estou desenvolvendo um lubrificante, que é um 5W30, para um determinado motor, que está projetado para trabalhar com folgas de 0,04 ou 4 centésimos. Meu, é assim. Entre 1 centésimo e 2 centésimos, eu vou botar um óleo abaixo de 20. Aí a Petronas já está colocando no mercado um 0W16. Está lá. O Cintium está no mercado 0W16. A Shell está trazendo o 0W16 dele, que está aprovado nos Estados Unidos há 3 anos. Acho que a Ford saiu com o 0W16 também. O óleo de primeiro enchimento de alguns motores, não era? A Ford está também. Então, assim, isso vai acontecer. Por quê? Porque os caras estão trabalhando com super finishing, né, com acabamentos superficiais de altíssimo polimento, com baixíssima rugosidade, praticamente zero de rugosidade, trabalhando com 1, 2 centésimos de folga. E aí eu preciso colocar um óleo muito fino ali. E aí a pergunta é, pô, mas isso vai... Essa viscosidade é tão baixa, será que o motor vai durar? É uma dúvida, é uma dúvida. Vai, né? Ele precisa durar. Por quê? Porque para ele ser homologado em emissões, ele vai passar por um teste de durabilidade, usando essa viscosidade. E esse teste de durabilidade é de 150 mil quilômetros. Então,
As emissões do carro homologado, 0 quilômetro, tem que ser igual às emissões do carro o mesmo carro com 150 mil quilômetros. Ou seja, ele não pode perder propriedades. Vedação. Nesse momento, né, eu estou usando exatamente o mesmo óleo. É um 5W20, é um 0W20 ou é um 0W16. A Shell está testando nos Estados Unidos um 0W8. Ui? 0W8? Vai ser 0 óleo, senhor. 0W8. A gente discute muito, né, a questão do uso de um óleo muito fino para qualify em competição. Vamos usar um óleo para qualify. Eu tive essa experiência lá atrás, da gente ter um óleo, usando um óleo 10W50 num turbo e ir para qualificação com um 0W10. Que motor que era? Que carro que era? Você pode falar ou é segredo de... Era um Honda. Honda? McLaren? Por aí. Tá bom, obrigado. Só para saber. Só o ano a gente já sabe já. Por aí. 88. 88. Aí, MP44? Oi? MP44? Tá. 44. Aí, assim, o motor não durava 2 voltas. Por quê? Porque as folgas não eram para essa viscosidade. E ganhava potência? Porque motor aí? Como é que foi? a gente fazia inúmeras modificações no motor para ele rodar sob essa condição, né? Trabalhando com um fluxo muito maior, tá? E menos refrigeração no motor. Para eu ter mais dilatação e eu ter folgas menores para uso do óleo. Cara, era coisa de louco, tá? Era doido. A gente fazia algumas simulações, né? O engenheiro lá, o cientista fazia algumas simulações em aplicativo para ele conseguir esse fenômeno, esse efeito, tá? Com viscosidade mais baixa, trabalhando o motor em condições de temperatura mais alta, diminuindo folgas. É doido? É louco, tá? Funcionava por 2 voltas. O cara saía no outlap, aquecia no outlap, fazia o flying lap e voltava para o box. Tirava o motor fora e botava outro. Não tinha condição de continuar rodando. Ele ia quebrar durante a prova. Botava um outro motor. E aí ele vinha com óleo 10W50 de volta. Tá? Então, assim, viscosidade é a coisa mais importante que eu tenho para um dimensionamento de lubrificante para o motor. Tá? Errei a viscosidade. Ou eu acertei a viscosidade e botei um aditivo. É o mesmo efeito. Eu errar a viscosidade, né? Eu vou ter um efeito de perda. Ou é uma perda de médio prazo, ou é uma perda de curto prazo. Se a escolha for gritantemente errada, inadequada. Tá? Agora, eu acertei a viscosidade. Eu não sei que eu acertei. Tá? Eu não sei. Eu desconfio. Aí ele fala, mas eu quero proteger o meu motor. Eu vou lá e ponho um aditivo. Aí eu errei a viscosidade. Então, o efeito não é de curto prazo. Porque se eu acertei, a modificação do perfil do lubrificante é pequena. Ele muda uma categoria de óleo. Então, eu vou ter um efeito de médio prazo. Eu não vou perceber essa diferença, a não ser que eu esteja num dinamômetro fazendo um teste. E eu tenho parâmetros controlados para fazer a relação comparativa entre os dois produtos. Um sem aditivo e um com aditivo. Tá? Então, é importante esse princípio. Tá? Então, no curso, eu vou estar dando para vocês as dicas de quais viscosidades são mais adequadas para as folgas que eu monto o motor. E eu sei que tem muitos
amigos do coração assistindo isso aqui e que já conversaram comigo sobre isso. Tá? E eles mudaram muitas dos procedimentos deles com relação ao uso de lubrificante nessas conversas. Tá? E é importante porque eles conseguem observar o resultado do acerto. Eles conseguem perceber o resultado do acerto. E alguns deles deixaram de usar aditivos e passaram a usar lubrificantes de alto desempenho, de excelente qualidade, de uma qualidade diferenciada no mercado e não se preocupam mais com o uso de aditivos de tratamento, porque não precisam. Quando abrem o motor, veem que não tem necessidade disso, porque eles acertaram a viscosidade do lubrificante e a qualidade dele em termos de propriedades. Você falou um ponto interessante do valor, que às vezes o pessoal economiza no lubrificante para conseguir usar um aditivo mais caro, sei lá, que ele viu, e ao invés de ele comprar um óleo sensacional, com todas as certificações, que será muito superior ao óleo mais barato com um aditivo que ele acha que é superior. Certo. Eu posso começar a falar respondendo perguntas? Fica, vai lá, todo mundo que mandou pergunta no e-mail do senhor, vai lá, pode responder. Eu vou na ordem aqui por respeito a quem me Mandou mandou, primeiro. tá? Então, Tá. o Luca me mandou uma pergunta que tem relação com isso. Ele pergunta assim, se é arriscado utilizar 2 aditivos no óleo ao mesmo tempo. Não basta um, eu ponho 2. Sendo um deles a base de bisulfeto de molibdênio. Okay. Ou seja, ele vai ficar lá impregnado, ele me afirma isso e ele está correto, vai ficar lá impregnado. Ele vai fazer trocas de lubrificante e resíduos, né, do bisulfeto vão estar lá impregnados, tá? E ele bota lá um aditivo para melhorar a performance do óleo. Ou seja, ele vai botar lá um STP Oil Treatment ou um Bardal Power Racing. Beleza. O STP Oil Treatment, ele é um pacote de aditivos dissolvidos em óleo básico mineral para ser misturados num lubrificante. Então, ele basicamente é a composição de um óleo lubrificante de motor. Eu vou adicionar mais desses elementos no óleo. Eu mudei o comportamento de viscosidade do óleo de categoria. Eu saí de um 530 por um 1040. Eventualmente, dependendo do aditivo, eu vou para um 1550, de um 530. Uau, caramba, é muita diferença, senhor. E aí eu estou falando do Bardal Power Racing. Esse vai mudar 2 graus. Aí o seguinte, bisulfeto de molibdênio. Primeiro, é um composto metálico que não necessariamente é nanocomponente. Tá? Ele pode ter dimensões relativamente grandes do molibdênio. Ele está combinado com enxofre. Essa cadeia é rica. Metade dela é enxofre, metade dela é molibdênio. Esse componente, se queimado, vai produzir gás sulfídrico, que misturado com água da combustão vai virar ácido sulfúrico. Já não estou gostando. E o catalisador também não. Catalisador muito menos. Vai impregnar e vai entupir catalisador. Bom, esse é um lance. Outro lance, o bisulfeto entra em qualquer folga do motor, inclusive entre casquilho e sede de casquilho, mancal e sede de mancal. E corre o risco desse troço deslizar, dependendo de como ele é montado. Então, tem um risco aí de eu começar a ter a acentuar determinados desgastes heterogêneos em mancal por conta dessa movimentação de casquilho, tá? Não é normal isso acontecer, porque os casquilhos normalmente têm limitadores na montagem, por ser um componente bipartido. Mas nem todo motor é assim.
Beleza. Então, primeiro, eu não aconselho a misturar aditivos. Se vai usar, usa um que você sabe o que vai fazer com o óleo. E que você sabe que a viscosidade que vai ficar, ela é acertada. Ela é a correta. Ponto. Segundo, cuidado com o aditivo. Se mudar 2 graus, você vai errar de qualquer jeito. Você tem que saber qual é a mudança que vai acontecer. E isso não está na embalagem de nenhum aditivo. Nenhum deles vai dizer o que vai acontecer com a mistura. Eu vou responder uma do Humberto daqui a pouco, que é de matar. Nossa, essa também é boa. Ok. Então, Luca, não mistura. Se você vai usar um aditivo, escolha um aditivo como o STP Oil Treatment, por exemplo, que é conhecido em termos de formulação. Ele é muito semelhante a um pacote de aditivos de desempenho do óleo. Só que os oil treatments têm modificador de viscosidade. Tem polímero que faz a multiviscosidade. Então, ele vai mudar o perfil de viscosidade do óleo. Ponto. O Alejandro Blanco me perguntou o seguinte. Ele foi numa concessionária Subaru. Aí está falando comigo, tá? Eu também fui na concessionária Subaru. Eu também tenho um Subaru. E também sofro por essas situações. Então, a minha resposta é a minha experiência para você. Obrigado. Ele tem um Outback que está usando, né, um 5W30. Né? Só que no manual do proprietário está falando para usar um 1040, 1540. E aí ele perguntou na Subaru que se eles estavam vendendo, o que eles estavam vendendo é o que era recomendado no manual. Quer dizer, por que não vendiam o que está recomendado no manual, um 1040 ou um 1540. E eles disseram que o manual estava com um erro de tradução. Meu, erro de tradução para um 10W40 ou para o 15W40 não existe. Está escrito 10W40. Não tem como você traduzir isso em qualquer língua. É a mesma coisa em qualquer língua. Então, eu vou dizer para você qual é o lance. Se você olhar no cofre do motor, aonde tem a tampa que você abastece de lubrificante na Outback, que é um motor V6, ali está escrito de fábrica do Japão qual é a viscosidade que é recomendada para colocar naquele motor. Ok? Ali é a informação correta. Então, eu vou dizer para você da minha experiência. Eu tenho uma XV 2012. Na tampa está escrito um óleo 5W20. É um 4 cilindros aspirado, com injeção direta. A Outback talvez seja 6 cilindros, mas ele pode ser um 4 2.5. Tá? Ali está a viscosidade correta. Vou na concessionária. Primeira revisão. Primeira pergunta que eu faço para o cara que vai me atender, o técnico. Qual é o óleo que vocês estão colocando no motor para fazer a troca? A gente está usando... Eles estavam usando na época um Shell, um Helix. A gente usa o 15W50. Eu falei assim, vem aqui. Abri o capô do carro. Olha o que está escrito aqui. Mas isso aqui está errado. A gente tem que tropicalizar o óleo para o Brasil, porque aqui é muito quente. Puta merda, cara. Eu dei um tiro na cabeça, né? Falei, pelo amor de Deus, cara, não me fala uma tranqueira dessa. É 0,20. O motor vai trabalhar em qualquer lugar do mundo na mesma temperatura. Eu tenho um sistema de arrefecimento que vai fazer o motor trabalhar a 90 graus. Aqui ou na Sibéria. Pô, pelo amor de Deus. Aqui ou no Japão, no inverno, no verão, é 90 graus. O óleo vai estar na viscosidade correta, recomendada por conta das folgas que esse motor tem. Mas se não usar esse óleo, vai perder a garantia. Eu falei, então tá bom, então ponha. Saí da concessionária, parei aonde? No posto da esquina. E troquei o óleo.
Quantos mil quilômetros tem esse motor hoje, professor? 220 mil. Ah, tá bom. Só para saber, obrigado. Sem mais. Pode ir para a próxima pergunta. Não, mas mais importante de tudo, qual é o óleo que eu estou usando no motor? Tá na tampa. 520. O resto da vida é aquele óleo. E já respondeu uma outra pergunta, que todo mundo já faz, já respondeu na sequência. Né? Aí, não tem. A vida útil do motor é muito maior do que a gente pode imaginar. Hoje o motor é feito para durar minimamente 500 mil de quilômetros. Senão ele não vai ser homologado. Eu estava conversando com o pessoal da Volvo outro dia, com relação às novas categorias de motor, né? Os Euro 6, que entrou agora esse ano definitivamente na linha diesel pesada, né? Com certeza, Cara, eu sei disso. esse motor é para durar 3 milhões. 3 milhões de quilômetros. 1 milhão de quilômetros nesse motor é mesmo uma chupeta. Ele tem que atender emissões com 750 mil rodados. Está na legislação. Eu não tenho como fugir disso. Para fazer os 750 mil, ele tem que durar 3 milhões. Com que viscosidade de óleo? 15W40. Do início ao fim da vida. Não tem óleo para motor cansado. Se o motor está cansado, é porque ele está precisando de uma reforma. Outra Não coisa. troca de óleo. Manda outra, senhor. Tá bom, tá bom, tá bom. Respondeu várias perguntas numa só, você já matou várias. O Humberto, ele me perguntou o seguinte. Ele usa um aditivo que chama Alpha X, Alpha X. Uhum. Você franziu o olho. Eu também. Assim. Ok, ele usa esse aditivo, e esse aditivo é dito um condicionador de metais. Então, R$100. Primeira desmistificação aqui. Nenhum aditivo condiciona metal. Nenhum aditivo. Todos os aditivos metálicos que são usados em lubrificantes e em aditivos vão trabalhar quimicamente a superfície metálica, transformando o elemento ferro em outro elemento combinado com o seu ativo. Ou é fósforo ou é enxofre. Ok? E aí vai virar um sulfeto ferroso ou um fosfeto ferroso. Ponto. Isso não é condicionamento. Isso é transformação química, é reação química com a superfície através de pressão e temperatura. Morreu. Condicionador de metal é uma fala de marketing. O cara inventou essa porra desse condicionador que ele não sabe o sentido dessa palavra. Ele precisa pegar um dicionário e ler o dicionário para entender o que significa condicionador. Beleza. Ok. O Humberto usa isso há muito tempo e já testou isso em diversos carros. E ele tem tido muito bom resultado. Pô, legal. Aí eu falei, pô, eu preciso me instruir. Eu não posso responder levianamente para ele. Eu tenho que estudar isso. E aí o que eu fiz? Eu fui atrás da fórmula. Foi lá? Achou? Atrás da fórmula. Tá aqui. Tá na minha mão. Eu sei o que tem dentro dessa porra. O que tem dentro dessa porra é um modificador de viscosidade, a base de acrilato, e a base de um polímero hidrogenato. Ponto. Ele tem ZZDP, ele tem fosfato de zinco, ele tem um sulfonato de cálcio. Gente, você sabe o que é um sulfonato de cálcio, Marcão? Então, vou aqui. Gesso. Giz, que eu uso na lousa para dar aula. Não, mentira. Sulfonato de cálcio. Tem lá nesse aditivo. Ele tem um fenol. Esse fenol é um antioxidante, que é usado em lubrificante, tá? Quer dizer, tudo que vai dentro desse aditivo, a não ser o sulfonato de cálcio, são componentes que eu coloco no óleo. Então, ele diz que ele não muda
propriedades do lubrificante. Desculpa, ele muda propriedades do lubrificante porque ele vai modificar a composição, né, o percentual de composição do óleo. Quais os inconvenientes que eu vejo aqui? Se eu tenho um catalisador no motor, o ZZDP é proibido para catalisador. Então, nenhum lubrificante hoje que atende SN, SN e SP, que depois eu vou falar no curso o que é isso, eles não levam ditilfosfato de zinco. Não pode mais. Porque é veneno para o catalisador. E veneno significa que ele perde ação e entope. Eu começo a perder eficiência volumétrica no motor porque começa a obstruir a passagem dos gases pelo catalisador. Então, eu não uso. Sulfonato de cálcio, puta, deve dar um resíduo na câmara de combustão ferrado. Ele deve ser um agente detergente, tá? Um dispersante detergente. Só que desculpa, pelo que eu vi aqui, ele funciona sob extrema pressão, sabe? Tipo grafite, igual PTFE, igual bisulfeto de molibdênio, tipo a mesma coisa. Mas quem faz esse papel é o zinco. Ele colocou 2 vezes, né? Quem faz esse papel é o zinco, tá? Então, assim, eu queria testar esse produto de várias formas, tanto em laboratório, em bancada, né, de laboratório, fazendo análise de modificação de composição química e parâmetros, né, de viscosidade, fluidez e tudo mais, e teste de bancada, para ver o que efetivamente ele faz de efeito no motor. Porque tem algumas coisas aqui que são boas e tem outras que eu tenho dúvidas com relação ao desempenho. Uma delas é o sulfonato de cálcio. Eu queria entender muito bem o que é isso, em termos de desempenho no óleo. Então, eu não tenho uma resposta para você, Humberto, com relação à tua experiência. Você está trazendo uma experiência positiva. Eu tenho dúvidas com relação ao que eu estou vendo em termos de composição química do aditivo, tá? Ele não é um condicionador de metal, porque isso não existe. Ele tem o zinco lá que vai fazer aquela reação que eu expliquei antes. Outra coisa, ele tem 70 centistokes de viscosidade a 40 graus, ou seja, um 5W30 tem 61. Um 5W20 tem 45. Um 5W40 tem 79. Então, alguma modificação de parâmetro do óleo ele vai produzir, ele vai provocar. Para mais ou para menos. Tá? Depende, obviamente, da quantidade, da concentração que você coloca, que normalmente é um produto bastante concentrado que você dilui com uma quantidade relativamente pequena no óleo. Tá? Então, talvez eu não tenha influências que eu possa estar significando em termos de mudança de parâmetro. Precisa avaliar, a gente precisa olhar para isso, viu, Marcão? Esse é o que vai no nosso curso 2, tá? Nível 2. Análise preditiva de óleo. Aguardem. Isso. Primeiro semestre, hein? Primeiro semestre, é isso aí. O Gustavo está me fazendo uma recomendação que eu fiquei um pouquinho preocupado, assustado, tá? É assim, ele tem um motor de competição que vai girar 8.500 giros. Ótimo. Puta motor. Deve ter uma eficiência volumétrica ferrada esse motor, vem um monte de potência. Provavelmente ele está falando no motor aspirado, tá? Para essa rotação. Não faz sentido um motor turbinado com essa rotação, talvez, tá? Mas tudo bem. E ele fala em usar um Motul 300V. Um Motul 300V. Aquele verdinho. Vários testes com ele no nosso nível avançado. Vários testes com ele. O 300V é um óleo para motocicleta de competição. Ele é usado especialmente e exclusivamente para competição. Por quê? Porque ele não leva aditivos para proteger o motor contra depósitos, tá? Contra corrosão, contra outros elementos que o dia a dia do uso do motor produz. Ele deve ter uma concentração grande de zinco para proteger contra desgaste, por conta das rotações
que esse motor opera, tá? Então, eu estou entendendo que o raciocínio do Gustavo está em cima da rotação do motor. Por que eu não uso um 300V, que é para motor de moto, que está girando a 14 mil, 15 mil rotações por minuto, num motor que vai girar alto? E eu tenho, efetivamente, velocidades médias de pistão elevadas e que eu preciso dar uma proteção extra. Ok, eu não vejo problema dele usar o 300V. Mas é assim, usou, final de semana, trocou. Tchau. Tchau. Não é um óleo para ficar no motor. É um óleo E, cara, né? usar e descartar. Porque ele é óleo caro, às vezes o pessoal investe muito no óleo caro e acaba deixando, né, professor? Aí ele fala o seguinte, será que a gente pode adicionar um condicionador de metais? Não, não, não. Então, é isso, gente. Pegou esse termo, né? Esse termo está na boca de todo mundo, né? Pegou. E ele fala em grafeno. Pô, que legal o grafeno. Eu estou trabalhando com grafeno, cara, no meu projeto de doutorado. É mesmo, senhor? Conta mais um pouco aí, deixar a galera curiosa, igual eu tô. Eu estou desenvolvendo uns aditivos que modificam o comportamento de transferência de calor, condutividade térmica de fluidos. Ele aumenta a condutividade térmica de fluidos. O meu doutorado é em base disso. E são componentes metálicos, e um deles é um derivado de grafeno. Que bacana. Mas é isso que vem, será? Oi? Ou não? É só o nome. Tem um tal do grafeno que o pessoal vende, o aditivo. Não sei se o senhor conhece. Não sei se tem, enfim. Eu não pesquisei ainda sobre ele. Não, tem diversos elementos à base de grafeno e, cara, muitos estudos que estão sendo desenvolvidos aí. Então, assim, ele pergunta, né, se a viscosidade, usar um condicionador de metal ajudaria, tá? Eu não sei. O grafeno tem baixo atrito. Ele é um grafite, tá? Ele é um grafite metido à besta. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, seria conveniente que fosse um aditivo, um nanoaditivo, um nanocomponente, uma nanoestrutura, tá? Menor do que 1 micron, para poder ter um efeito, né, de proteção no óleo. Eu não vejo necessidade para isso, porque normalmente os óleos que são usados em competição têm uma carga elevada de antidesgaste. Eu não preciso reforçar, tá? O que eu preciso é acertar a viscosidade. E aí tudo bem. Outra coisa, quanto maior o giro, melhor é a lubrificação, tá, gente? Ok? É aquela relação. Quanto mais velocidade relativa eu tenho entre as superfícies, mais espesso e mais resistente é o filme lubrificante formado, tá? Ele pergunta o seguinte, a viscosidade 0,20 ou similares vão lubrificar o motor a longo prazo? Se o motor está com as folgas dimensionadas para essa viscosidade. Vai durar a vida do motor, já respondi isso, tá? Ele pergunta outra dúvida. Quais os reais riscos de alterar a viscosidade de um óleo, mesmo que próximas? Exemplo, um 530 por um 540, um 1040 por um 1540. 1040 para 1540, eu não vou ver diferenças, porque a viscosidade que o motor vai estar trabalhando é a 40. Ele vai estar aquecido e a viscosidade que vai reger é a viscosidade a 100 graus Celsius, que é a que define o SAE 40. O 10W, 15W é a fluidez do óleo quando eu dou partida no motor. Eu não vou notar a diferença. Só que menores viscosidades W são mais fluidos na partida a frio do motor. Então, é benéfico isso em termos de vida útil do motor. Tá? Agora, se eu pegar um 530, o motor está preparado para 530, e eu botar um 540, eu vou estar alterando a viscosidade de trabalho. Em 30%, gente, não é pouco. De um 30 para um 40, na temperatura de operação, eu tenho 30% mais viscosidade no 40 do que no 30. Eu vou ter um problema de lubrificação de médio e longo prazo. Ok? Eu vou sentir diferenças? Talvez eu não vou sentir. Eventualmente, se for um bom motor,
eu vou sentir no bolso o consumo de combustível maior. Eu não mudaria a viscosidade recomendada. Essa é a mais importante. Tá? Última pergunta, vai que a gente está chegando no fim aqui. Tem 105 pessoas, professor. Oi? 105 pessoas. Opa, nossa mãe do céu, que responsa, hein? Que responsa. Nossa Senhora. O Marcelo me faz uma pergunta que eu achei sensacional, cara. Ele faz o seguinte, ele tem um ponto T-Jet, que é um motor turbo, né? Uhum. Com 81 mil quilômetros. Ele está apresentando os barulhinhos de tucho. Parece que é tucho batendo. E esse motor é um motor de tucho hidráulico, certo? Ele é autorregulado. Então, se o tucho está fazendo algum ruído, não necessariamente é um problema com o lubrificante, porque a recomendação para esse motor é um 15W40. E ele está usando um produto 15W40. Beleza. Duas possibilidades que eu preciso olhar. Primeiro, o tucho tem um retentor interno. Eu posso estar com esse retentor vazando. E aí, quando eu paro o motor, ele descarrega o tucho e na hora que eu ligo o motor, eu estou com muita folga. Eu tenho que carregar o tucho para ele começar a funcionar. Então, a pressão de óleo tem que subir, carregar o tucho e o tucho começar a trabalhar na condição adequada. Então, eu tenho um tempo em que eu estou ouvindo o tucho batendo, né, o ruído de tucho, e depois ele desaparece. Eu vou dar uma outra dica. Eu descobri uma coisa outro dia. É vazão de filtro de óleo. Dá problema de tucho, porque não carrega. Leva muito tempo para carregar. Por quê? Porque o filtro obstrui a passagem do fluido. Ele não tem área suficiente para fazer a passagem adequada de fluido, de óleo. Dá a vazão correta para o enchimento rápido do tucho. Ele retarda o enchimento e eu começo a ouvir o ruído. Troca o filtro para filtro de qualidade de fabricante idôneo. Uhum. A gente sabe quem são esses caras, né? Pelo amor de Deus, não usa. O mais barato, pelo amor de Deus. Sem marca. Isso pode fazer a diferença, Marcelo. Então, dá uma verificada nos filtros que você está usando. Usa lá um Fran, um MAN, que são fabricantes idôneos, tá? E que normalmente são os fornecedores de filtros para as montadoras. Tá? Então, eles seguem padrões e parâmetros que são especificados pela montadora e é garantido. Que pode ser também um componente que vai ajudar nesse processo de ruído do tucho, tá? Uma delas é a questão do tucho mesmo, que eu estou com vazamento nele, outra pode ser o filtro. Ele pode colocar um 10, um 1040 mais fino? Ele pode pôr um 1040, ele pode pôr um 540, um 540, cara. Enche o tucho muito mais rápido, desaparece o ruído, passa muito mais fácil pelo filtro. Lubrifica melhor. Puta, e a partida frio é muito mais rápida e muito menos consumista, né? Ele vai consumir muito menos a bateria e vai consumir muito menos óleo. Professor, tem 2 minutos e 104 pessoas aqui. Vamos encerrar e começar de novo para a gente continuar o assunto e finalizar? Vamos. Então tá bom. Galera, seguinte, eu vou fechar a live que vai acabar o Instagram, vai tirar a gente daqui. Tenho certeza que o papo tá bom. Eu quero ver 100 pessoas de novo, tá? Vou fechar e vocês já entram na sequência, beleza? Você vai tomar uma aguinha. 1 minuto. 3, 2, 1. Espero vocês. Espera aí. 1, 2, 3. Todo mundo, hein? 105, 106. Quero 106 pessoas.